Paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? À medida que a gente vai ouvindo, a gente vai absorvendo mais e mais. Inclusive, eu já falei isso aqui, que o alimento a gente não come uma vez só e diz, eu não preciso mais. A gente sempre vai estar se alimentando dos mesmos nutrientes, dos mesmos alimentos, assim também a palavra. Então a gente vai começar aqui a meditar num texto. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Esse texto, na verdade, eu coloquei para dar uma base, porque a gente vai passar por outros textos aqui, para a gente ver como Jesus deixou muito claro que o que torna um homem puro ou impuro não é o que ele come ou como ele come, mas o que está no coração. E o interessante também é que aqui o tema era qual? O assunto aqui era qual? Era contaminação de quê? Contaminação de quê? Do corpo. Não foi? Eles falaram assim, olha, comer sem lavar as mãos contamina o quê? O que os fariseus estavam dizendo para Jesus? Que ia contaminar o corpo se eles comessem com as mãos sujas. Foi ou não foi? Aí a gente pensa assim, então Jesus ele mudou um pouco o assunto, porque ele foi para o assunto de alma. Ele foi para o assunto de mente. Ele saiu do assunto físico, do corpo. Não saiu. Porque a gente vai ver o seguinte, irmãos, que aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, isso se manifesta no corpo. Então, como Jesus disse que comer com as mãos sujas não contamina o corpo, da mesma forma que ele está dizendo que se nós mantivermos o nosso coração, a mente, a alma pura, o nosso corpo também vai permanecer saudável. O quê? Não tem isso nesse texto. Irmãos, vamos lá. O assunto aqui era qual? Era a impureza de quê? De mente? Não era. O assunto aqui era a impureza de quê? De corpo. O problema ali com os fariseus era a contaminação do corpo, não era a contaminação da mente. Mas Jesus, ele apenas aprofundou a história. Ele não tirou o assunto do corpo, não. Ele só aprofundou. O que Jesus traz para nós aqui é que toda a nossa vida depende da nossa mente e do nosso coração. Tanto o seu corpo, quanto a sua alma e o seu espírito também. Dependem daquilo que nós aceitamos na nossa mente, no nosso coração. Porque tudo em nós acaba sendo influenciado quando a nossa mente, a nossa alma se torna impura. O nosso espírito vai se abater, a nossa alma, a nossa mente vai se abater e o nosso corpo também vai adoecer se a nossa mente, o nosso coração não estiverem sendo guardados. Vocês querem ver só? Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para quê? Todo o seu ser. Outras versões vão dizer para todo o seu corpo, para o seu corpo. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende o quê, irmãos? Toda a sua vida. Vocês estão vendo só? Ele apenas aprofundou, dizendo o seguinte, olha,
se vocês mantiverem o coração de vocês de acordo com a vontade de Deus, todo o ser de vocês vai ser abençoado. Você vai ser abençoado nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, o seu espírito vai se manter fortalecido, o seu corpo vai ser saudável. Por quê? Porque você guardou a palavra dele no seu coração. Então, por isso que é tão importante nós estarmos aqui hoje. Tá aqui? Vida. Nunca as percas de guarda no coração, pois são vida, ó. São vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Então é vida. Quando você guarda a vontade de Deus, o propósito dele, a palavra dele no seu coração, você está se alimentando de vida e saúde para o seu corpo. Então, por isso, irmãos, que eu sempre digo, nada acontece por acaso. Se eu prego aqui que Jesus, Deus, sempre quer o nosso bem, a Bíblia diz isso, irmãos, que Deus sempre quer o nosso bem. Ele quer a nossa saúde, a nossa alegria, Ele quer que tenhamos paz, Ele quer nos livrar da morte prematura, Ele quer nos livrar de tragédias irreparáveis, Ele quer nos livrar. Ah, mas então por que acontece? Aí que está. Por que acontecem certas coisas? Vamos ler mais um texto aqui. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. De novo o coração, a mente. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terás que enfrentar guerras. Os olhos do Senhor estão atentos. Aonde? Em toda a terra, os olhos do Senhor estão atentos em toda a terra para se fazer forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Olha aí o coração de novo. Então Deus está de olho em todo ser humano? Ele está de olho em todos, o tempo todo. Para quê? Para se fazer forte a favor daqueles cujo coração é totalmente dele. 2 Crônicas 16, 9. Então, irmãos, eu vejo o quê? Que é claro que muita coisa depende também do meio. Vamos supor, uma pessoa sai embriagada de algum lugar com o carro, você vai atravessar essa rua e ele vem em alta velocidade. A responsabilidade ali é só sua? Não, é dele também. Mas acontece o seguinte, Deus ali, Ele pode me provar, mas diante de tudo que a Bíblia me promete, diz a meu respeito, o que Deus pensa a meu respeito, os planos que Ele tem para mim, o futuro que Ele preparou para mim, enfim, o amor dEle, a bondade dEle por mim, Deus não vai permitir que esse sujeito que está vindo em alta velocidade cometa alguma coisa contra mim que eu não possa superar. Uma coisa é você ser provado, outra coisa é você ser destruído. E aí é o que eu estou dizendo. Toda destruição, agora que eu vou falar, prestem bem atenção. Eu tenho respaldo bíblico para isso, tá, irmãos? Toda destruição que acontece sobre o ser humano, irmãos, uma coisa é ser provado, Deus permite você ser provado. Outra coisa é ser destruído. Deus só permite você e eu sermos destruídos. O que é destruição? Morte prematura. Você pode ficar destruído também mentalmente. Você pode ser destruído mentalmente, tá? Não morrer e ser destruído mentalmente e só um milagre para te curar. Esse tipo de destruição eu creio, porque a Bíblia me dá respaldo para isso, que depende do seu e do meu coração. Deus jamais, irmãos, vai deixar um filho dele ser destruído, se o coração
desse filho está dentro dos propósitos de Deus, crendo em Deus e obedecendo o Senhor. Jamais. Você pode ser provado. Olha a diferença, tá, irmãos? Provação é diferente de tropeço na Bíblia. A Bíblia fala que as pessoas tropeçam, as pessoas são provadas, as pessoas são julgadas por Deus. Você pode ser julgado por Deus e aí pode vir uma destruição. Agora, provado é diferente. E aí toda justiça, quando Deus julga o filho dele, quando Deus permite a destruição do filho dele, e aí eu creio também que ele salva esse filho, tá? Quando eu falo destruição, é destruição no corpo e na mente. Quando Deus permite a destruição desse filho, é porque o coração não está andando em linha com ele. Porque se o seu coração estiver andando em linha com Deus, você não será destruído. Deus vai te livrar. Por quê? Olha o texto que a gente leu. Os olhos do Senhor estão atentos em toda a terra para fortalecer ou para se fazer forte sobre aqueles cujo coração é totalmente dele. Filho meu, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Nós lemos agora há pouco. Porque do teu coração depende o que a gente viu, irmãos? A sua vida. Olha lá, ó. Do teu coração depende toda a sua vida. Então significa o quê? Que não depende só de Deus. Não, a minha vida depende só do Senhor. Para eu morrer daqui para ali, para morrer basta estar vivo. Já viu as pessoas falando isso? Para morrer basta estar vivo. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia promete vida longa o tempo todo, em muitos lugares. A Bíblia mostra, Deus fala para o povo dele, que Ele prolongará os nossos dias, Ele completará os nossos dias, se nós andarmos de acordo com a vontade dEle. Abre sua Bíblia para você ver aí, em Marcos 11, vamos ver Marcos 11, ó. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te aonde? No mar, e não duvidar aonde, irmãos? No seu coração, mas crê em quê? Que se fará o que diz, assim vai acontecer o quê? Será com ele. Tá vendo só? Como que Jesus está falando que o seu coração e o meu é a coisa mais poderosa que tem na face da terra, desde que tenha fé, desde que o teu coração confie, desde que o teu coração creia, viva a palavra. Filho meu, guarda a minha palavra no meio, no íntimo do teu coração, porque é vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Por isso, irmãos, diante de qualquer luta que você estiver enfrentando, o mais importante para Deus é aquilo que você está pensando no seu coração. Você pode até dizer para Ele: Senhor, eu não aguento, eu não consigo passar por esse obstáculo, Senhor. Mas eu coloco agora o meu coração diante de Ti e eu vou continuar ouvindo a Tua palavra, eu vou continuar alimentando o meu coração da fé, das Tuas promessas, do Teu amor, da Tua bondade, porque eu sei, Senhor, que a hora que eu fortalecer o meu coração, o Senhor vai dar um fim nessa luta. O Senhor vai entrar com a providência. Por quê? Porque Deus, Ele está de olho, é no nosso coração, irmãos. É no nosso coração. Por isso que é tão importante você estar aqui hoje. Não é só mais um culto. É um culto, domingo eu estou lá. Quinta eu não estou. Não, cada dia que você vem, cada momento que você para na sua casa para meditar na palavra e ler e procura entender o que Deus pensa a teu respeito, o que Deus pensa a respeito da luta que você está enfrentando, o seu coração vai se enchendo, vai se fortalecendo. E dependendo do nível de fraqueza que está o nosso coração, isso vai levar um pouco mais de tempo, isso vai exigir um pouco mais de alimento. Irmãos, quem está tendo uma alimentação legal, certinha, nutritiva,
Se ele fica um dia sem se alimentar de maneira nutritiva, um dia só, ele não vai sentir tantos efeitos disso. Agora, uma pessoa que não se alimenta, ela vai levar muito mais tempo para poder agora suprir a falta dos nutrientes que ela precisa. Por quê? Porque ela ficou muito tempo sem se alimentar corretamente. Então agora ela vai precisar de mais e constantemente. Então tudo depende, cada um de nós tem um coração que está em um determinado nível de fé, de paz, de alegria, de amor, de perseverança. Cada um. As pessoas cometem um erro muito grande em achar que elas são mais uma no meio da multidão. Você não é mais um no meio da multidão. Deus está olhando individualmente para cada coração. Então por isso que quando eu venho para cá, mesmo que eu venha sozinho orar, ou venha com mais alguém para falar da palavra, eu estou fazendo aquilo que é importante e necessário para a minha vida, independentemente se outras pessoas não vão. Então por isso que o coração é tão importante a gente estar ouvindo a palavra. Um outro texto diz assim, o coração alegre é bom o que, irmãos? Remédio. Mas o espírito abatido faz secar o que? Os ossos. Está vendo só? O coração alegre é bom remédio, mostrando que aquilo que eu penso, aquilo que está na minha alma, é o que vai determinar a minha saúde física, a minha saúde mental, o meu livramento lá fora, o livramento da minha família, é o meu coração. Como assim? Claro. Quem é responsável pela vida dessa criança? É ela? Sou eu. Mas como? Apenas protegendo? Não. Aquilo que eu creio determina a vida dela, segundo a Bíblia. Aquilo que o pai e a mãe acredita, é o que corresponde à vida dos filhos. É assim que a Bíblia diz. Por isso que crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Mostrando o quê? Que quando você crê da maneira correta, você alimenta o seu coração, o Espírito Santo começa a fazer uma obra na sua família, na sua casa. Por isso que era um cordeiro por família, lá no Êxodo e na Páscoa. É um cordeiro para a família, não é um cordeiro para o pai, um cordeiro para a mãe, um cordeiro para o filho, não. Era um cordeiro para a família toda. Mostrando que o plano de Deus é a família inteira. E aí, irmãos, quando a gente entende isso, a gente leva mais a sério as coisas. Então, por isso que eu não acredito em acidente. Acidente no sentido assim, algo por acaso. Aconteceu o que tinha que acontecer. Aconteceu por acaso. Não existe isso na Bíblia. Não existe. Você pode ser provado, é o que eu disse. Você pode ser provado, claro. Provação. Agora, destruição, nunca existe destruição por acaso. Aquele avião caiu por acaso. Não caiu por acaso. Mas foi uma falha mecânica. Não foi só falha mecânica. Nada. Porque se tiver, segundo a Bíblia, se você anda em obediência diante de Deus, crê no Senhor, crê no livramento e crê que Ele vai cumprir a obra dele na sua vida, nenhum avião por falha mecânica vai cair com você, não. Ele pode cair depois que você sair dele. Irmãos, a Bíblia dá total fundamento para isso que eu estou falando. Seta nenhuma chegará até você, praga nenhuma na tua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Irmãos, o que é isso? Como assim? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Como que é isso? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora, glória a Deus que o salmista colocou agora, né? Desde agora e para sempre. Guardar minha entrada e minha saída porque o Senhor não dorme, não cochila. Está vendo só? Não dá. Abre a sua Bíblia para você ver em Salmo 112. Olha o Salmo 112, o que fala sobre isso. Ao justo nasce luz nas trevas,
ele é benigno, ó. O justo é benigno, então nós temos que ser benignos, tá, irmãos? Misericordioso, ó. Então a gente tem que ser misericordioso. Não é ficar apontando o dedo, o erro dos outros, porque uma hora alguém vai apontar o dedo para nós também. Não será jamais o que, irmãos? Abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de mais o que? Notícias. Por que ele não se atemoriza? O seu coração é firme, ó. Confiante em quem? No Senhor. O seu coração bem firmado, não o quê? Não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Vocês estão vendo como que o coração bem firmado não teme, e ele não vai se abalar, não será abalado. Ele não tem más notícias. Ai, como é que vai ser amanhã? Será que o pior vai acontecer? Não, por quê? Porque ele crê na misericórdia de Deus, ele confia no Senhor. Então, por isso que é tão importante a gente alimentar o nosso coração da fé, da palavra, porque isso vai determinar. Deixa eu ver se tem outro texto aqui que eu tenha colocado. Pois a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz, e mais afiada ou cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Você pode perguntar assim, vamos lá. Se o coração alegre é bom remédio, então independe se é de Bíblia ou não que eu vou me alegrar. Vamos lá. Existem terapias que as pessoas fazem que aliviam e até curam, irmãos. Curam? Claro que curam. Tem pessoas que são curadas por terapias, vencem momentos que elas estão enfrentando de dor, de tristeza, com a terapia. Elas vencem. Por quê? Porque elas conseguem de alguma maneira fazer com que a mente delas se desligue do problema. Então, às vezes, um romance, um namoro pode curar uma pessoa. Você sabia disso? Às vezes, uma promoção no trabalho, uma aprovação no vestibular, num concurso, tudo isso pode trazer uma cura para um trauma, por exemplo, de uma pessoa. Claro que pode. A questão é em que nível que está esse trauma. É aí que está. Porque a única coisa que vai no mais profundo da alma é isso aqui, ó. Porque a palavra de Deus, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Então, irmãos, quando você para ler a Bíblia, meditar nela, você está no seu trabalho, em qualquer lugar, e você associa aquilo que você está vivendo com a palavra de Deus. Você está meditando na palavra o tempo todo. Quando uma pessoa fala alguma coisa para você e na hora você pensa, não, eu preciso amar, preciso perdoar, porque a Bíblia diz que é assim. Você está meditando na palavra. Quando você diz não para um pecado, uma tentação, por quê? Porque a Bíblia diz que você deve resistir ao pecado. Você está meditando na palavra. Cada vez que você faz isso, medita em casa, está aqui ouvindo a palavra, essa palavra, ela está penetrando, ela está entrando em áreas que as terapias humanas não conseguem entrar. Então é o que eu estou dizendo, existem tratamentos terapêuticos aí, com profissionais da saúde na área mental, que curam? Claro que existe. A questão é que, diante do nível de trauma, diante do nível de dor, diante do nível de medo, ou o médico vai te dar um remédio, ou você pode ser curado pela palavra. Por quê? Porque a palavra vai entrar
aonde o remédio não entra. A palavra vai entrar aonde a palavra humana não entra. Ah, mas e se eu precisar dos dois? Claro que convém. Você toma o remédio, mas você se alimenta da palavra. Toma o remédio, se alimenta da palavra. Toma o remédio, se alimenta da palavra. Você vai se aprofundando na palavra, vai chegar uma hora que você vai diminuindo o medicamento. Por quê? Porque essa palavra, ela está entrando, dividindo, ela está discernindo os pensamentos e as intenções do coração. Ué, mas como assim? Como eu vejo tantos irmãos aprisionados em doenças emocionais e são crentes há muito tempo, mas não conseguem vencer. Aí, irmãos, a gente só pode acreditar em duas coisas, tá? Ou essa pessoa não está ouvindo o que ela deveria, ou ela está ouvindo e não está crendo. Lembra que eu falei que dependendo do nível de deficiência nutritiva, você vai precisar de quê? De mais doses. Você vai precisar de mais tempo. Tem pessoas que têm que tomar o medicamento, não pode ficar sem tomar. Toma o medicamento, mas não deixe de ouvir a palavra. Porque, irmãos, vamos lá. Se Jesus está dizendo que se você crer, você vai transportar os montes. Se Jesus está dizendo que se você crer no seu coração, você vai transportar os montes, responde para mim você. Existe alguma coisa impossível para aquele que crê de todo o coração? Não existe. A Bíblia fala, né? Você nem precisa... eu nem preciso... Eu não estou inaugurando essa fala, não. Isso é bíblico. Se você crê de todo o coração, nada vai ser impossível para você. É disso que eu estou falando. Existe cura para todos os filhos de Deus que estão passando por problemas na mente, na alma. Claro que existe cura divina, claro. É isso que a gente precisa crer. Agora, se a gente não crê, irmãos, não adianta. Você pode ouvir isso aqui que eu estou falando a vida inteira, você não vai conseguir viver. Tem que crer. Agora, tudo bem, eu creio que o que você está falando está certo. E agora? Por que não acontece? Por que eu não sou liberto assim? Porque aquilo que eu disse, tem que estar meditando, tem que estar orando e crendo no que a Bíblia diz. Irmãos, vou falar um negócio para vocês, que eu sempre falo. Você sabe qual é o maior desafio nosso? Nosso maior desafio? Não são os nossos filhos, não são os cônjuges, não é a nossa vida financeira, não é a nossa saúde física, mental. Esses não são os maiores desafios que nós temos. Qual é o maior desafio que nós temos? Na vida, é crer na Bíblia. Sabia disso? O maior desafio que você tem é crer cada dia mais. Esse é o meu desafio, irmãos. É conseguir confiar em Deus cada vez mais. Aí eu vou dizer para você, é tão fácil isso? Você ora, você lê a Bíblia, quando você acorda de manhã, o desafio está lá. É ou não é? E aí, o que Deus está esperando de você? E aí, você vai crer? Você vai ter paciência até eu colocar essa fé no seu coração? Você vai perseverar em continuar participando das reuniões de oração? Você vai continuar a perseverar em estar se alimentando da palavra lá na quinta, no domingo, em casa, lendo? Você vai perseverar? Porque se você perseverar, filho meu, essa palavra vai entrar, porque ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Então ela vai entrar, porque não é possível, ela é eficaz. Ela é viva e eficaz. Quando você fala assim, viva e eficaz. Quando você fala assim, eu tenho uma ferramenta que ela é eficaz, cara. Você está falando o quê? Que ela funciona. Ela funciona. Eficaz é algo que funciona. Esse remédio você pode tomar. Por quê? Ele é eficaz. Você sabe que você vai tomar e vai passar a dor.
a Bíblia é eficaz. Então Jesus diz assim, para terminar, João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vai acontecer o quê? Vocês podem pedir o que quiserem e será feito para vocês. Tem uma versão aí que tirou o quiserem. Aí eu fui pesquisar, irmão, não é possível. Será que as versões da Almeida, todas, a NVI, todas estão erradas? Não é quiserem? Aí eu fui no dicionário, lá no léxico grego, no original do Novo Testamento, quiserem, é quiserem mesmo, irmãos. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras, está vendo só como é a palavra, irmãos? Tem que todo dia se alimentar, meditar, falar a palavra. A gente tem que se esforçar para quê? Para dentro da nossa casa, a gente viver essa palavra. No nosso trabalho, em todo lugar. É um desafio que a gente tem. Isso que eu estou falando, o maior desafio que nós temos, irmãos, é crer e viver a palavra. Porque Jesus está dizendo que se eu e você crescermos nessa palavra, as outras coisas perdem, o problema acaba. Diz para mim, aquele gigante que estava lá diante de Davi, foi um problemão para Davi? Não foi, irmãos. Foi um problemão para os outros. Para Davi, quando ele olhou, ele falou assim, quem esse camarada pensa que é? Vocês estão entendendo a diferença de quem vê, de quem olha? Está aqui, ó. Está aqui, ó. A diferença entre você e o seu problema está no seu coração. Está no nosso coração. Esse é o maior desafio que nós temos, é confiar, é crer. Esse é. E aí a gente tem que entender o quê? Que Deus, Ele faz isso. O crer, que aí a pessoa pode pensar, né? Ah, mas se crer é tão difícil, eu não consigo crer, então a culpa é minha. Sabe o que você faz para crer? Sabe o que eu tenho que fazer para crer mais? Crer cada vez mais? Ouvir, meditar na palavra, ter paciência, ser perseverante. Ah, tá luta, tá doendo, ai, eu não sei o que vai acontecer. Persevere, confie, esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, me tirou de um charco de lodo. Então espere no Senhor, persevere e se alimente, medite, que a sua fé não tem outra, ela vai crescer cada vez mais. Vamos pôr de pé, irmãos, vamos agradecer a Deus, orar.